Oi meninas! Hoje a gente vai aprender a fazer uma maquiagem super fácil. Ela usa tons neutros e você pode usar ela em qualquer ocasião. Vamos aprender? Bom, vamos começar com o primer de sombra. Eu vou usar esse da NYX, na cor de pele. Se você não tiver um primer de sombra, você pode usar um corretivo. A função vai ser fixar a sombra para que ela dure mais tempo. Com o pincel de esfumar, que é esse pincel aqui, é um pincel mais gordinho, ele é mais fofinho. A gente vai usar pra colocar a sombra nessa parte aqui, que é logo aqui nesse osso, abaixo da nossa sobrancelha, nessa região que a gente chama de côncavo. Logo aqui abaixo a gente vai colocar um marrom opaco. Eu vou usar esse marrom aqui. Eu vou aplicar esse marrom com o pincel 217 da MAC. Agora eu vou usar o jumbo branco da NYX na parte, no canto interno da pálpebra, até na metade, mais ou menos. A gente vai colocar essa base branca aqui no nosso canto interno, para ele formar um fundo mais claro para a nossa sombra cintilante que a gente vai colocar depois aqui. Então, se você não tiver esse jumbo branco, você pode usar um lápis branco que você tiver. Agora, aqui no cantinho externo, a gente vai colocar uma sombra mais escura. Eu vou usar um marrom mais escuro, ele é cintilante, é esse marrom aqui. Eu vou aplicar esse marrom com o dedo. Por ser uma sombra cintilante, eu gosto de aplicar com o dedo porque ela fixa mais. Só aqui no cantinho.
Agora, aqui nessa parte branca, onde a gente já fez essa base, a gente vai colocar um marrom mais clarinho. Ele é cintilante também, mas ele é um pouco mais claro. Eu vou usar esse marrom aqui. Eu vou aplicar esse marrom mais claro com um pincel. Esse é um pincel de pálpebra normal. E esse é um pincel do Boticário. Então, a gente vai colocar em cima dessa base mais clara que a gente fez com o jumbo branco. E ela vai de encontro àquela sombra escura. Vai trazendo ela para cima da escura e fazer o encontro das duas aqui. Agora vamos iluminar aqui embaixo da sobrancelha. Eu vou usar essa sombra, ela é um bege clarinho, cintilante. Agora nós vamos voltar com o nosso pincel de esfumar e vamos voltar com aquele marrom opaco. De novo lá na nossa linha do côncavo. O pincel lápis, que é um pincel assim mais pontudinho, ele é firme, né, mais pontudinho. Esse aqui é o 219 da MAC. A gente vai aplicar a sombra embaixo aqui na linha inferior dos nossos cílios. Se você não tiver o pincel lápis, você pode usar com um pincel de aplicar sombra ou com um pincel mais fininho que você tiver. Pode ser um pouco mais difícil de fazer, mas você vai conseguir. Bom, aqui nessa parte de baixo, na linha dos cílios inferiores, a gente vai usar um marrom mais escuro. Ele é um marrom opaco ainda. Eu vou usar esse marrom aqui. Esse aqui é uma paleta da Avon, coleção Expresso. Ele é um marrom opaco, ele é mais escuro do que aquele outro marrom que a gente já tinha usado. Então, com o pincel lápis, a gente vai aplicar ele aqui embaixo. O pincel lápis, ele já vai dando esse efeito que a gente quer. Ele vai aplicando e já vai esfumando aqui embaixo. Agora a gente vai aplicar um lápis preto aqui rente aos cílios inferiores. Esse lápis preto vai servir de base para a sombra preta que a gente vai passar agora,
rente aos cílios inferiores, aqui em cima desse marrom que a gente acabou de fazer. Ainda com o pincel lápis, a gente vai usar uma sombra preta opaca. Eu vou usar essa preta aqui, dessa paleta. E rente aos cílios inferiores aqui, a gente vai aplicar essa sombra preta. Com o pincel de esfumar, a gente vai pegar essa sombra preta opaca e colocar no cantinho externo e esfumar para integrar essas cores que estão aqui no cantinho. Agora a gente vai iluminar essa parte aqui do nosso olho. Bom, a gente vai usar uma sombra clarinha, cintilante. Essa é meio begezinha. Vamos usar, aplicar ela bem aqui para dar uma iluminada. Esse pincel é o pincel que veio na paleta Naked. Ele tem duas pontas, uma mais firminha de aplicar sombra em pálpebra e a outra mais fofinha. É um pincel de esfumar. Bom, eu vou usar o delineador líquido da Avon. Eu aplico com um pincel fininho. Eu acho mais fácil do que com o aplicador que vem junto. Então eu uso esse pincel Esse pincel é um pincel de unha, de decorar a unha. Então você compra em loja que vende material de cosmético, que vende pincel, escova. É esse tipo de pincel que você pode usar. Eu prefiro usar esse pincel. Eu acho mais prático porque ele é mais fininho. Deixa um delineado mais fino, eu prefiro. Então vamos lá aplicar o delineado. Depois do delineado, a gente vai usar a sombra preta opaca de novo, com o pincel lápis. Deixa eu vir aqui no cantinho. E trazer essa sombra preta para baixo, fazer a união do nosso delineado com a sombra de baixo, aquela sombra preta que a gente aplicou.
Bom, agora com o pincel de esfumar, a gente vai suavizar esse preto aqui que a gente acabou de aplicar. Agora vamos para a máscara de cílios. Eu apliquei a Voluminous False Fiber Lash da L'Oréal. E agora, aqui no cantinho interno do nosso olho, na parte de baixo, a gente vai colocar um dourado. Eu vou usar esse dourado aqui. Eu vou usar esse pincel que veio junto com a paleta Naked, ele tem essa parte mais firme, mais fininha. Você pode usar um pincel que você tiver de pálpebra que seja mais firme, que você tenha mais controle para colocar aqui no cantinho. E vamos colocar esse dourado aqui no cantinho interno. O corretivo eu usei nessa área aqui toda, eu usei o Select Cover Up da MAC, minha cor é o NW20. Bom, pó eu usei só um pouquinho nas áreas onde mais brilha na minha pele, aqui no nariz, na testa. Bom, contorno. Contorno a gente faz com um blush opaco, que seja 1 ou 2 tons mais escuros que a sua pele. Eu vou usar esse pincel aqui, que é do Boticário, de blush. Eu vou usar esse blush aqui, opaco da MAC, chama Harmony. Agora o blush, eu vou usar esse rosinha, ele é um rosinha opaco, é um blush da Natura, ainda com o pincel de blush, eu vou aplicar ele acima da área do contorno. O contorno a gente aplica aqui, o blush a gente aplica acima. Bom, pra boca eu vou usar o gloss, esse aqui é o Cor de Boca da Natura. E é isso, meninas, muito fácil, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Beijos, tchau!